E aí, investidores, sejam bem-vindos de volta. Essa semana a gente vai conversar um pouquinho sobre os REITs, Real Estate Investment Trust, que são aí os primos distantes dos fundos imobiliários nossos aqui. Esse é um tipo de investimento no exterior que muita gente gosta, muita gente conhece, mas o pessoal ainda tem bastante dúvida. Então, vamos esmiuçar esse assunto. Esse vídeo vai ser um guia sobre os REITs. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Eu queria começar esse vídeo mostrando para vocês que o rendimento dos REITs tem sido melhor do que o rendimento das ações em média nos Estados Unidos. Se vocês olharem esse gráfico aqui, ele mostra a média móvel de 20 anos do retorno médio com REITs e com o S&P 500, com as ações mais negociadas nos Estados Unidos. Claro que isso não é nenhuma garantia do futuro, claro que não dá para dizer que isso vai se manter ou não, mas o que dá para dizer é que num horizonte de longo prazo a gente vê que eles têm retornado. Eu geralmente não olho cotações, a gente sempre fala sobre isso aqui no canal, cotação no curto prazo não significa nada, mas o que a gente está vendo aqui é uma média móvel de 20 anos. Então quando você olha lá o primeiro valor, por exemplo, que é de janeiro de 2010, está lá mais ou menos na casa dos 10%, significa que nos últimos 20 anos a média de retorno dos REITs foi de 10%. Então a pessoa que investiu lá de 1990 até 2010, ganhou mais ou menos 10% ao ano. Essa é a lógica, é assim que lê esse gráfico aqui. É o retorno médio dos últimos 20 anos. Então a gente consegue observar que é um investimento que tem dado um retorno bom aos acionistas. E eu digo acionistas porque os REITs são empresas. Então os papéis dos REITs são chamados stocks, assim como as ações das empresas também são chamadas de stocks. O REIT, na verdade, é um tipo de stock, é um tipo de ação específico que só pode investir no mercado imobiliário. Inclusive é por isso que a gente fala que eles são muito parecidos com nossos fundos imobiliários, mas tem algumas diferenças, vamos lá. Os REITs foram criados lá em 1960 pelo Congresso norte-americano com o objetivo de facilitar o acesso do pequeno investidor ao mercado de imóveis, né? Porque até então todo mundo entendia que o imóvel é uma coisa que deixa as pessoas ricas, consegue fazer com que as pessoas atinjam a tranquilidade financeira. Só que é um investimento muito alto. Você precisa de um grande capital para começar a investir em imóvel, né? Hoje você não encontra imóveis por menos de, sei lá, 100 mil dólares, né? Um imóvel que seja alugável e tal. Então o Congresso norte-americano teve essa ideia de criar os REITs. E eles nada mais são do que empresas que têm por objetivo investir ou financiar imóveis. Eles podem fazer as duas coisas, né? Tanto investir diretamente no imóvel, quanto financiar imóveis, mas tem que estar no mercado imobiliário, assim como os nossos FIIs. Mas a grande diferença é que eles são empresas. Um REIT é uma empresa. Ele não vai ter gestão ou gestora, né? Ele vai ter, na verdade, uma mesa diretora, como qualquer empresa de capital aberto tem. É uma companhia de capital aberto que só pode investir em imóveis. Inclusive, se você quiser uma comparação melhor, um REIT brasileiro seria mais ou menos o que é hoje a Multiplan, que é aquela empresa de shoppings, acho que eles têm lá uns 20 shoppings, mais algumas torres de escritório. Então, ele seria, na verdade, um REIT, que é uma empresa que investe no mercado imobiliário. Não é a mesma coisa do que um fundo. Mas, tirando essa peculiaridade, ele é muito parecido sim com os FIIs. Primeiro porque ele é negociado em bolsa, assim como os FIIs nossos. E segundo, porque eles têm um benefício fiscal muito interessante. Eles não pagam imposto no âmbito corporativo. Você, quando recebe dividendos, paga imposto, porque dividendo nos Estados Unidos é taxado, mas no âmbito corporativo eles não pagam impostos, eles são isentos do imposto corporativo, do imposto sobre o lucro da empresa. Mas para que uma empresa seja considerada REIT e tenha esse benefício de isenção aí do imposto de renda sobre o lucro, ela precisa ter alguns requisitos que a gente vai ver agora. Em primeiro lugar, 75% do total de ativos da empresa tem que estar em imóveis ou em caixa ou em títulos da dívida. Ou seja, a maior parte do investimento real mesmo dela tem que ser em imóveis, seja financiando imóveis ou seja comprando imóvel mesmo e alugando. Além disso, 75% do faturamento também tem que vir de atividades relacionadas aos imóveis. De uma forma muito semelhante aos FIIs, eles têm que distribuir pelo menos 90% do lucro em forma de dividendos. Ou seja, eles não podem reinvestir em si mesmos. Eles precisam pegar quase todo o lucro, né, 90%, e distribuir entre os acionistas. Então, esses são ativos que pagam muito dividendo. Eles costumam pagar bem mais do que as ações. Eles têm o dividend yield mais alto, o que vocês já sabem que não é nem bom nem ruim, é simplesmente uma característica do ativo, mas é uma coisa que deixa eles ainda bem mais parecidos com os fundos imobiliários. Eles não costumam fazer pagamentos mensais, a maior parte deles faz pagamentos trimestrais. Alguns fazem pagamento mensal, mas assim, a regra, geralmente eles fazem pagamento trimestral, não tem nenhuma obrigação nesse sentido, cada REIT pode fazer da forma que achar melhor. Além disso, ele tem que ser administrado por um conselho de administração ou uma mesa de diretores, assim como qualquer outra empresa de capital aberto, precisa ter pelo menos 100 acionistas, e 5 acionistas não podem ter mais de 50% do REIT, que é uma regra aí muito parecida
com o nosso FII, né? Não pode ter poucos donos, tem que ter muitos donos. A ideia disso é para, lógico, facilitar o investimento em imóveis para pessoas que, de outra forma, não teriam condições de investir em imóveis. Existem basicamente 3 tipos de REITs, na verdade existem um pouco mais, mas os mais comuns são 3 tipos. Aqueles que são Equity REITs, que são basicamente o REIT de tijolo, né? Como a gente chama aqui o FII de tijolo, são aqueles que investem realmente em imóveis, né? Alguns exemplos são REITs de apartamentos, de hospitais, de data center, de self-storage, né? Que é tipo guarda-móveis, que é muito comum lá nos Estados Unidos, de, sei lá, de torre de celular, por exemplo. Enfim, tem de tudo, tem de floresta, né? De bosque, REITs que tem lá uma área verde e aí você vai tirando a madeira disso daí, eles vão tirando o rendimento dele da madeira, enfim. Tem realmente de tudo. Quando a gente fala de equity REITs, né, que são esses REITs de tijolo, a gente consegue diversificar demais o nosso portfólio e investir em coisas que a gente nem pensava que poderia. Além desse tipo de REIT, que é o mais comum, 90% dos REITs são desse tipo, de equity REIT. Tem os mortgage REITs, que são aqueles que fazem empréstimo. São como se fossem os nossos FIIs de papel. Esses caras estão fazendo hipoteca para você comprar sua casa, ou estão financiando o empreendimento, enfim, estão mexendo mais com dinheiro, com dívida, e o lucro deles vem, claro, dos juros. Enquanto os equity REITs tiram o seu dinheiro dos aluguéis, os mortgage REITs tiram o seu dinheiro dos juros que eles recebem dos empréstimos que eles fazem. E por fim a gente tem os híbridos, que são aqueles que podem ter as duas coisas, vai da cabeça do gestor, você não sabe exatamente como é que vai ser composto com o passar do tempo, né? Você sabe o que ele tem hoje, mas o gestor pode mudar se ele quiser. Esses são os híbridos. Mas quando a gente fala de REITs, é interessante a gente olhar alguns pontos de atenção. Por exemplo, eles são extremamente alavancados. Quando você começar a estudar balanço de REIT e dar uma olhadinha na dívida, você vai ver que eles são extremamente endividados se você comparar com as empresas. É muito comum que os REITs tenham dívida tipo de 5 vezes o EBITDA. Você pega a dívida líquida dele, divide pelo EBITDA, dá 5. Ou seja, precisa de 5 anos de EBITDA, né, 5 anos de resultado, para conseguir pagar a dívida. Isso é extremamente comum, a maior parte dos REITs são bem alavancados. Se você quer investir em REIT, você tem que aceitar esse fato. Existe um ou outro que não tem essa alavancagem, um ou outro que tem pouca dívida, mas a maioria deles vai ter dívida e para investir em REIT tem que aceitar esse negócio. Agora, claro que você também não precisa aceitar uma dívida extremamente descontrolada, né? Poxa, mais de 10 vezes o EBITDA. O que eu costumo observar é que a maioria deles fica ali até 5 vezes o EBITDA, ou 6 às vezes. É uma faixa aí que eles consideram saudável. Uma coisa que é interessante também quando você vai pesquisar sobre o REIT é olhar a classificação da dívida. Qual é que é o rating de dívida do REIT, né, de acordo com as agências de risco, ou seja, olhar a nota de classificação de risco que as agências dão para esse REIT, né? Será que é AA ou é BB-, né? Enfim, você pode olhar isso aí para entender qual é que é a segurança do REIT, como é que ele está classificado. Claro que a agência de risco não sabe tudo, eles vivem errando as coisas, mas se a gente não tem nada, pelo menos a agência é alguma coisa. E essa questão da alavancagem precisa ser muito cuidada nos mortgage REITs, né, que são os REITs de papel. Porque veja, eles também são alavancados, também são muito alavancados. Então o que eles fazem? Captam dinheiro barato e emprestam dinheiro caro. Captam barato e emprestam caro. Aí você imagina o que isso pode dar de problema, né? Você imagina o que aconteceu lá em 2008, quando a maioria das pessoas parou de pagar as hipotecas, o que aconteceu com os REITs de papel. Claro que eles sofreram muito. Então o REIT de papel ele é mais arriscado por causa disso. Ele se alavanca para emprestar. Se de repente a inadimplência vai lá para cima, ele vai ter que pagar, vai ter que devolver o dinheiro que ele pegou emprestado a juros baixos e não vai receber o dinheiro que ele emprestou para as pessoas porque as pessoas estão quebradas. Então os mortgage REITs são um pouquinho mais arriscados. Eu não gosto, eu procuro evitar. Um ou outro tem um nível de alavancagem um pouco menor, mas a maioria deles é muito alavancado. Então, é uma coisa assim, é arriscado. Eu não recomendo para o iniciante, eu acho que não tem necessidade. Tem REITs muito bons, de tijolo mesmo, que tem ativos reais, né, que não vão assim sumir do mapa se acontecer uma crise, se acontecer uma coisa grave, eles ainda têm as propriedades. Um segundo ponto de atenção para a gente é que eles crescem muito pouco, porque eles têm que distribuir a maior parte do que eles ganham. Como eles distribuem quase tudo, não sobra para investir neles, é para reinvestir. Eles só conseguem crescer com alavancagem ou lançando mais ações no mercado, né? Fazendo follow-on. Dessa forma, eles não vão ter um grande crescimento de capital. Por isso que a gente tem que sempre reinvestir os dividendos. Então, investe em REIT e ainda está na fase de acumulação do capital, né? Não está na tranquilidade financeira ainda, precisa reinvestir. Isso não é nada diferente do que acontece com os FIIs. Quando você olha as cotas de um fundo imobiliário no longo prazo, sem descontar os dividendos, você vai ver que ela não cresce muito. Ela cresce muito pouquinho, às vezes diminui, porque você precisa reinvestir os aluguéis, reinvestir o que você ganha para que aquilo ali tenha um ganho real com o passar do tempo. Isso se aplica de forma exatamente igual
aos REITs, apesar dos REITs crescerem um pouquinho mais por causa da questão da alavancagem. Além disso, um outro ponto de atenção que eu quero deixar com vocês é que não devemos usar o lucro líquido como parâmetro para analisar um REIT. Diferente das ações, das stocks, que o lucro líquido funciona extremamente bem, no caso do REIT, ele sempre está distorcido, porque ele lida com imóveis. Quando você compra imóveis e lança lá no balanço, você precisa ir depreciando uma boa quantidade de valor dele todo ano. Mas isso não é um gasto real, isso não é verdade. O imóvel não está valendo menos a cada ano, aquela despesa não é real. Então o lucro líquido sempre fica zoado por causa disso. Ele tem a depreciação lá dentro e a depreciação é efetivamente falsa. Na maioria das vezes, o imóvel não desvaloriza com o passar do tempo. Ele valoriza ou mantém o valor e tal. Então, a gente olha o Funds from Operation, que é o FFO. Essa é a melhor métrica para analisar o REIT, porque ele desconta essa questão da depreciação, ele limpa o lucro líquido dessas coisas que não têm efeito caixa. Ele foca mais naquilo que tem efeito caixa. Uma outra opção seria analisar também pelo EBITDA, mas o EBITDA tira um pouquinho mais de coisa, né? Ele tira os juros também, tira a depreciação, tira impostos. Então, talvez o mais interessante é o FFO mesmo. É o que todo mundo utiliza, todo mercado usa para analisar REIT. Claro que você vai pegar e olhar um histórico longo para ver se aquele FFO é constante. E de preferência, se tiver, o FFO per share, né, que é o Funds from Operation de cada ação. Se você vê que aquele negócio é constante, está crescendo e tal, é um bom sinal de que o REIT tem uma boa gestão, está sendo bem administrado, está retornando para o acionista. Falando aí no retorno de investimento, uma coisa a ser analisada é a questão da tributação. Tributação nos Estados Unidos a gente paga sempre 30% sobre os dividendos. O dividendo é tributado lá, um cidadão americano vai pagar pela tabela de imposto de renda dos americanos, que é diferente da nossa, tem alíquotas mais altas e tal, mas um estrangeiro sempre vai pagar 30%. Pela legislação brasileira, você teria que pagar 27,5% se você está lá no último nível da receita. Agora, como lá nos Estados Unidos a gente já pagou 30% e tem um acordo entre Brasil e Estados Unidos, a gente não precisa se preocupar, não precisa pagar nada. Esses 30% são descontados, fica lá na corretora. Quando você vai fazer sua declaração de imposto de renda no fim de ano, você lança lá tudo que você pagou de tributo lá nos Estados Unidos e o próprio programa da Receita já te mostra que você não precisa pagar nenhum imposto a mais, porque o que você pagou é mais do que o que você estaria devendo. A gente até, na verdade, perde um pouquinho, né? Que, lógico, tem alguns casos que a gente não paga, se for empresa fora dos Estados Unidos e tal, mas enfim, via de regra a gente paga mais do que a gente precisa, então não tem que se preocupar com isso. Mas tem essa mordida de 30%, que os americanos também têm uma mordida, enfim, é o jeito que é o investimento. Não posso deixar de investir numa categoria de ativos porque ela tem uma tributação um pouquinho menos vantajosa. Até porque a gente não sabe até quando os dividendos serão livres de tributação aqui no Brasil. E no caso dos REITs, né, não tem impostos corporativos. Né? A empresa não está pagando imposto de renda. Então você está pagando, mas a empresa não está pagando nada. Então, assim, tem que evitar fazer esse tipo de comparação muito direta, porque a gente acaba comparando maçã com banana e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas uma coisa que me faz realmente gostar de investir em REITs é a possibilidade de diversificação geográfica, que é absolutamente enorme. Você tem REITs nos Estados Unidos que tem imóveis do mundo inteiro. Né? Entenda, o REIT ele está nos Estados Unidos, ele é domiciliado nos Estados Unidos, mas eles têm imóvel no mundo inteiro. Por exemplo, a gente tem lá a AMT, eu já usei de exemplo aqui num outro vídeo, que ela tem torres de celular. Então ela tem torres de celular no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, inclusive a torre que o seu celular está usando nesse momento para acessar o 4G pode muito bem ser uma torre da AMT, porque ela tem muita torre aqui no Brasil, ela tem torre no mundo inteiro. Então, através dos REITs, você consegue diversificar muito globalmente. Tem vários REITs que tem coisa na Europa, tem coisa na Oceania, né? Na Ásia, no Japão principalmente. Então, você consegue dividir demais o seu capital e se proteger de crises muito graves em um determinado lugar. De repente, os Estados Unidos entrou numa crise grave, o REIT que você tem não tem imóveis só nos Estados Unidos, tem imóveis no mundo inteiro. Claro que, além disso, existe REIT no mundo inteiro. Tem REIT no Reino Unido, tem REIT em outros países que são mais ou menos parecidos com os REITs americanos. Afinal, o mundo inteiro se inspirou na legislação norte-americana. Mas isso é um pouquinho mais complicado, porque se o REIT não está domiciliado nos Estados Unidos, às vezes não tem acordo de tributação, aí você tem que pagar imposto duas vezes, às vezes é mais complicado, enfim. Como a maior parte dos ativos do mercado financeiro estão nos Estados Unidos, é sempre mais fácil a gente investir pela bolsa americana. Mas a diversificação geográfica é uma coisa que chama muito a nossa atenção, que a gente quer mesmo diminuir o risco, diluir o risco, né? Então é muito interessante você poder ter o seu capital espalhado em várias coisas. Isso tudo além da diversidade de tipos de REIT, né? Você pode investir em coisas assim extremamente diferentes, como por exemplo, tem REIT de cabo elétrico, de cabo de energia elétrica, são os REITs de infraestrutura, tem REIT de cabo de fibra ótica, enfim.
tem coisas muito diferentes nesse mercado, vale a pena aprender por causa disso. Uma outra coisa muito legal é que ele tem uma baixa correlação com outros ativos. Vocês devem saber aqui de outros vídeos que a gente ganha mais quando nossa carteira tem uma baixa correlação entre ativos. O que significa isso? Por exemplo, se o dólar alto faz bem para algumas ações que eu tenho, para outras ele não vai fazer tão bem. Ou se os juros altos fazem mal aos FIIs, fazem bem a tal empresa. Isso é bom porque faz com que a sua carteira fique relativamente protegida contra eventos diferentes. E o REIT é uma coisa que tem baixa correlação com outras ações e baixa correlação com outros tipos de investimento, como o título do Tesouro, como investimentos no Brasil e tal. Isso dá eficiência para sua carteira, porque você vai sempre conseguir comprar aquilo que está mais para trás e sempre vai ter alguma coisa que está ganhando ou perdendo de acordo com as variações do humor do mercado. Isso não tem nada a ver se o ativo é bom ou ruim. A gente vai comprar sempre ativos bons, lógico, aqueles que estão sempre, dando mais lucro, dando retorno para o acionista. Mas é muito interessante que você tenha ativos que têm uma baixa correlação com a sua carteira. E os REITs fazem isso, ele tem uma correlação muito baixa com o resto dos seus investimentos. E claro, além disso, tem a questão do desempenho de longo prazo, que é positivo. Eu mostrei esse gráfico para vocês no começo do vídeo, vocês veem que hoje os REITs estão dando um resultado melhor do que o SP500, pelo menos deram até hoje. Daqui para frente a gente não sabe, não tem como prever, enfim, qualquer tentativa de previsão de futuro é um exercício inútil, mas o que a gente consegue é enxergar que eles já mostraram que tem valor. O mercado imobiliário é de certa forma cíclico, mas você tem tantos tipos diferentes de REIT porque, por exemplo, apesar do mercado imobiliário ser cíclico, o mercado de guarda-móveis, de self-storage, pode não ser tão cíclico. Apesar do mercado de shopping center, por exemplo, estar sofrendo por causa do Covid, o mercado de torre de celular não está sofrendo, porque a demanda está cada vez maior. Então, isso é muito interessante, você ter uma baixa correlação entre os ativos, eu acho que ajuda você a ter um desempenho melhor, um desempenho aí que realmente se destaca no longo prazo. Então, de forma geral, apesar de ser novidade para alguns, esse é um tipo de investimento que já existe há muito tempo e tem muito benefício em você colocar ele dentro da sua carteira de investimentos. Reservar um espacinho para os REITs, para esse tipo de investimento aí do mercado imobiliário no exterior. Agora, se você viu isso agora pela primeira vez ou tem dúvidas sobre o assunto, pode deixar nos comentários, a gente vai responder. Eu pretendo gravar mais vídeos sobre REITs, porque essa classe de investimentos realmente é espetacular. Ou também, se você quiser entrar no nosso grupo, a gente tem um grupo lá no WhatsApp que a gente usa para tirar dúvida também. O link está na descrição, se você quiser dar uma olhadinha lá. É bem interessante. Mas antes disso, eu quero que você responda aqui nos comentários para mim se você prefere o sistema dos REITs ou o sistema dos fundos imobiliários nossos. Você prefere que eles sejam empresas, como se fossem holdings aí de imóveis, ou você prefere que eles sejam fundos fechados, condomínios fechados, como são os FIIs? Deixe sua resposta nos comentários para a gente poder debater, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto. No mais, eu fiz um vídeo comparando o desempenho do Ibovespa e do SP500. Esse vídeo é muito interessante para você entender por que sempre o SP500 rende mais que o Ibovespa. Tem muito aí e essa relação nos ensina bastante coisa sobre o investimento de longo prazo. Então, o link está aqui, dá uma olhada lá, aposto que você vai gostar. Fora isso, claro, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal. Eu volto toda semana com esse tipo de assuntos, sempre falando sobre investimento. Aliás, voltamos semana que vem. Até lá!